Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa caixinha linda, toda em crochê, desde a base. A tampa dela é feita a partir de um square, então é super fácil de fazer. E é uma peça bem legal, porque você pode vender ou utilizar agora na Páscoa para presentear com bombom dentro. E fora da Páscoa, você também pode vender essa peça como um porta-biju ou um porta-objetos, enfim, é uma peça muito bacana. Dá para fazer em vários tamanhos também e com outros materiais. Falando em materiais, essa caixinha foi feita com fio nobre de 4,5 da CS Badulax. A tampa é a cor Tiffany e a parte de baixo é a cor salmão. Mas agora no vídeo eu vou usar o fio nobre de 5 milímetros, tá? Você pode usar fio de malha, você pode usar fio náutico, qualquer fio. A única coisa que é muito importante é que você use fios da mesma espessura, tanto para a caixa quanto para a tampa, tá? Porque fica mais fácil de acertar o tamanho. Bom, material de sempre: tesoura, agulha de tapeceiro, um isqueiro e agulha. Para o fio de 5 milímetros eu uso agulha de 5 também. Eu vou começar pela base, pela caixinha. Aqui é uma base quadrada super simples. Vou fazer com a emenda invisível, então só vou fazer o início, porque o restante das carreiras vai ser só repetição e tomar cuidado com os pontos de aumento aqui. Super básico, tá? Então, vamos lá. Começo o anel mágico com 8 pontos baixos. Lembrando que o meu anel mágico, o primeiro ponto já conta como... A primeira laçada já conta como o primeiro ponto. Anel mágico pronto. Vou fazer o fechamento uma vez só, porque ele vai ser igual em todas as carreiras. Então, leva essa alça compridinha lá pra trás. Coloca a agulha na mesma casinha que você colocou esse fio. Puxa o fio do trabalho, encaixa na argolinha e fecha o ponto. Todo o fechamento vai ser assim. Para a base quadrada, a segunda carreira, já que a primeira, vamos considerar que a primeira carreira é o anel mágico, a segunda carreira eu vou fazer um ponto. No ponto seguinte, eu vou fazer 3 pontos na mesma casinha. Então, 3 pontos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto. Depois, mais 3 pontos. Que é isso que vai formar a quina do quadradinho. Isso aqui eu tô mostrando pra você que nunca fez uma base quadrada, tá? Se você tiver alguma dúvida. Mas lá no meu canal do YouTube tem um vídeo completinho de uma base quadrada. Um ponto sozinho, próximo. 3 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto sozinho, 3 pontos. Então, para dar certo, se você começou com um sozinho, você tem que terminar com 3 aqui. E aí, depois que eu termino minha segunda carreira, eu fecho bem o meu anel mágico, que é para não atrapalhar. Próxima carreira, você vai seguir o padrão de uma base quadrada. E aí, você vai fazer, contando com o anel mágico, 1, 2, 3, 4 carreiras. Isso para uma caixa pequenininha, tá? Uma caixa de 10 por 10 aproximadamente. Porque eu acho que é um tamanho bacana para fazer agora, principalmente na Páscoa, para presentear. É um tamanho legal. Então, 1, 2, 3, 4 carreiras. Pronto, fiz as 4 carreiras. Vocês vão perceber que tá um pouquinho maior, porque esse é o fio de 4,5 e esse é o fio de 5 milímetros. Mas a diferença não é tão grande. Bom, a partir de agora, a gente vai começar a subir a nossa caixinha. Eu vou fazer bem do modo tradicional,
porque mesmo sem fazer separado, o acabamento fica super imperceptível. E fica mais prático também, ao invés de cortar fio, colar e depois começar a subida. Então, vamos lá, terminei a última carreira, eu vou fazer como se fosse o fechamento invisível. Mas aí, ao invés de eu colocar a agulha na mesma casinha, eu vou pôr no meio desse fio que tá passando aqui, tá vendo? Que não é uma corrente, é só o fiozinho. Vou pôr aqui no meio, entre os dois fios. Aí sim, eu pego a argolinha lá de trás e puxo o fio do rolo pra fazer o ponto. Então, esse já é o primeiro ponto baixo da subida. Só toma cuidado pra não fazer ele muito espremidinho. E vou continuar pegando na alcinha de trás da corrente. E aí, eu gosto de pegar em uma das alcinhas da corrente, né, que é a alcinha de trás, e também a alcinha que fica atrás do ponto. Para fazer subida, eu gosto de pegar essas duas. Então, ponto seguinte, eu pego e faço o ponto. Em todos, eu vou fazer isso. Um ponto em cada ponto de base, agora a subida não tem mais aumento. Vai fazer por toda a volta. Ó, pega a alcinha de trás, pega a alcinha que fica atrás do ponto. E faz o ponto baixo. Lembra de não fazer esse ponto apertadinho, senão não vai dar o efeito de subida. Aqui não tem segredo, é só fazer a carreira inteira. Fiz toda a carreira de subida, aqui você vai começar a ajeitar essa carreira para ela pegar o formato quadradinho. Ó, tá vendo? E agora a gente vai fazer carreiras de ponto baixo centrado. São 5 carreiras, contando com essa carreira de subida, então eu preciso fazer mais 4 carreiras para dar a altura certinha aqui. Não tem segredo, ponto baixo centrado, você vai começar pegando aqui já no primeiro ponto, bem no meio, puxa o fio, fecha o ponto. Vai fazer a caixinha toda assim, por 5 carreiras no total. Terminei minhas 5 carreiras aqui, e aí eu vou só arrematar o último ponto. Aquele arremate simples. Para quem ainda tem dúvida, passa por dentro da cabeça do primeiro ponto aqui da carreira. E para completar essa correntinha que tá faltando, vai entrar aqui no meio da última correntinha do último ponto, leva o fio lá para trás. Ajusta aqui para ficar a mesma distância das correntinhas. Esconde só um pouquinho o seu fio, porque esse aqui a gente não precisa esconder muito, porque a gente vai arrematar com o isqueiro. Então, é só ajustar, cortar, deixar sobrando um pedacinho. Utilizar a chama azul, para não deixar a ponta preta. Encosta aqui, ó, e deixa colar. E aí, você vai ajeitar a sua caixinha. Faz ela ficar no formato quadradinho, marca as quinas bonitinha. Deixa ela aqui no cantinho, porque agora a gente vai fazer a tampa da nossa caixinha. Próximo passo é fazer a tampa da nossa caixinha. É uma tampa simples, ela é um square. Aqui eu vou fazer com a mesma cor da caixinha, mas como eu falei no início do vídeo, se você for fazer em outra cor, é importante que você use o mesmo fio, a mesma espessura, porque aí fica mais fácil de chegar no tamanho para fazer um encaixe, tá? Bom, aqui eu vou começar fazendo o anel mágico com 12 pontos altos, e a cada 3 pontos eu vou colocar 2 correntes. O meu anel mágico em ponto alto, eu começo com 2 correntes, que já vão ser o meu primeiro ponto, e faço os demais.
Então, a cada 3 pontos, 2 correntes, totalizando 12 pontos altos no final. E para finalizar essa primeira carreira, tem que terminar com 2 correntes. Essas correntinhas, elas que vão formar as quinas que a gente precisa para formar o square. Terminei essa carreira com as 2 correntinhas, agora eu vou fechar no ponto baixíssimo e vou subir 2 correntes, que vão ser o meu primeiro ponto da segunda carreira. Se seu ponto for muito apertadinho, você pode fazer 3 correntes. É que eu estou acostumada a fazer 2 correntes apenas quando eu vou fazer o início de uma carreira em ponto alto. O segundo ponto, eu vou colocar aqui dentro. Então, ele já vai até esconder esse fechamento em ponto baixíssimo aqui, vai ficar super discreto. Por isso, não precisa se preocupar em fazer um fechamento invisível aqui no início. E aí, eu vou seguir fazendo o square. Que nesse caso, com o fio que eu tô usando, eu vou precisar fazer apenas 2 carreiras para chegar no tamanho certinho aqui da caixa. Se você tiver alguma dúvida sobre fazer square, no YouTube você encontra muitos vídeos completos, com passo a passo bem assim, explicadinho. Não tem como não conseguir fazer o square, ele é super simples, tá? E aqui a técnica é a original, não tem nada de diferente nesse square. Então, eu vou terminar aqui a minha segunda carreira e já vou mostrar a parte de acabamento dessa tampa. Terminei as minhas 2 carreiras do square e ela já está com o tamanho suficiente para eu começar a fazer a virada dessa tampa. Como eu falei, se você estiver usando o mesmo fio, você não vai ter problema de tentar encaixar o tamanho da tampa com o tamanho da caixinha, tá? No final do vídeo, eu vou falar de novo o padrão, aqui a quantidade de carreiras, caso você queira seguir esse tamanho aqui. Essa tá menorzinha porque o fio é mais fino, como eu disse no início. Então, vamos lá. Terminou a segunda carreira de square, aí na hora de finalizar a carreira, você vai fazer só mais uma corrente. Então, nessa carreira aqui, você não vai terminar com 2, você vai terminar com uma corrente, desculpa. E aqui, sim, a gente vai fazer o fechamento invisível. Por quê? Porque aqui eu vou fazer uma carreira inteira de ponto baixo. Então, antes de eu fazer a viradinha, eu vou acrescentar uma carreira de ponto baixo para fazer o acabamento dessa peça. Então, eu estico a minha laçada, venho, faço o fechamento invisível aqui. E esse fio aqui que vai sobrar, ele já vai dar o espaço de 2 correntes aqui no cantinho. Então, por isso que não precisa fazer 2. Coloco a agulha aqui no mesmo lugar do meu fechamento, venho com o fio e faço um ponto baixo. Aí, aqui vai ser o seguinte... Em cada ponto alto, a gente vai colocar um ponto baixo dentro. E em cada intervalo, a gente vai colocar um ponto baixo, representando a mesma quantidade de corrente. Então, se aqui eu tenho uma corrente, eu vou pôr um ponto baixo. Aqui na quina, eu tenho 2 correntes, eu vou pôr 2 pontos baixos. Só que como o início da carreira, eu já comecei aqui do lado do ponto alto, nesse primeiro aqui, eu vou pôr um ponto aqui dentro, um ponto no próximo e um ponto aqui também, que vai representar esse ponto alto. É só aqui no início.
E aí, no intervalo, faço um ponto aqui, soltinho mesmo. Agora, os próximos vai dar certinho, um ponto baixo dentro de cada ponto alto. Cheguei na quina com 2 correntes, faço 2 pontos baixos. E aí, você não precisa por dentro, tá? Você pode abraçar essas correntes mesmo. E agora é só seguir fazendo certinho, um ponto baixo para cada ponto de base e um ponto baixo para cada corrente nos intervalos. E aí, vai contornar a sua peça inteira. Prontinho, terminei a minha carreira com os 2 pontos baixos aqui na quina. E já dá pra ver que deu certo. Sobra um pouquinho, sim, porque agora a gente vai virar essa tampa que a gente vai fazer como se fosse uma subida de cesto, mas na verdade vai ser a parte que vai fazer o encaixe na caixinha. Então, terminei aqui de ponto baixo, vou fazer de novo o fechamento invisível, mas agora a gente vai fazer igual a gente fez a subida de cesto. Eu vou colocar a minha agulha no meio desses 2 fios aqui, encaixo na argolinha de trás, puxo o fio e faço um ponto baixo. E os próximos eu vou pegar nas 2 alcinhas de trás, como foi no início do vídeo, lá na base da caixinha. Um ponto baixo em cada ponto de base, lembrando sempre de pegar nas 2 alcinhas, porque aí a virada fica mais bonitinha, não fica com buraco. E vai fazer um pontinho em cada. E vai sempre ajeitando para ela já pegar o formato de uma tampinha. Terminei a carreira aqui, já vou fazer o fechamento, porque a gente vai fazer uma carreira em ponto baixíssimo. Mas só para mostrar para vocês que deu certo o tamanho, ficou certinho. Agora, a gente vai finalizar essa tampa. Vou esticar só um pouquinho a laçada, vou fazer um fechamento invisível aqui. E vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou pôr a minha agulha por baixo desses 2 fios, dessa vez eu não vou pegar no meio, pegar por baixo, encaixar na argolinha. Aí, eu vou trazer o fio aqui pra frente e já vou pro próximo fazer o ponto baixo, baixíssimo. O ponto baixíssimo. E aí, vou fazer contornando a minha tampa inteirinha. Toma cuidado para não fazer muito apertado, senão a boca da sua tampa vai ficar fechadinha e não vai encaixar direito lá na caixinha. Sempre ajeitando para ela pegar o formato quadradinho. Aí, cheguei aqui no último ponto, onde não tem nada, vou fazer mais um ponto baixíssimo. E aí, eu cortei já o fio, deixa sobrar um pedacinho. Você vai soltar esse fio e vai fechar aqui o acabamento. Então, vem com a agulha. Passa por dentro do primeiro ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas. Passa esse fio aqui. E introduz aqui no último, porque ele precisa formar essa última corrente que tá faltando. Todo acabamento de ponto baixíssimo, eu faço assim, tá vendo? Fica perfeito.
E o acabamento, é só esconder o fio, queimar, derreter a pontinha do fio para colar embaixo e o acabamento fica pronto. E aqui é só você ajeitar para pegar o formato. E a sua tampinha já está pronta. A caixinha já está pronta. Certo? Então, é isso. Super simples de montar. Uma caixinha feita com técnicas que todo mundo já conhece. Base quadrada, subida em ponto baixo centrado, tampa no square e a viradinha da tampa é uma subidinha de sexto, terminando com um ponto baixíssimo. Então, agora vamos para as considerações finais. Se o seu ponto é muito frouxinho e você quer usar o fio de 5 milímetros, eu te aconselho a usar uma agulha menor. Então, tenta usar aí uma agulha 4,5 e até uma agulha 4, desde a base da caixinha, para não dar diferença. Porque aí a sua tampa vai ficar mais firme. Se o seu ponto for muito frouxo, a tampa pode ficar molezinha e não vai dar um efeito legal. O interessante é que ela fique mais firme, certo? Mais uma vez falando, é importante que você use o mesmo fio na tampa e na caixinha, mesmo se for de cor diferente, mas que seja o mesmo fio da mesma marca, por causa da espessura. E recapitulando o padrão, essa daqui tá menorzinha porque é um fio de 4,5, essa tá maior porque é um fio de 5, mas é o mesmo padrão, tá? A base com 4 carreiras, uma base quadrada com 4 carreiras, faz a virada, sobe 5 carreiras, finaliza. Tampa, um square com 2 carreiras, finaliza com uma carreira em ponto baixo, faz a virada, termina com um ponto baixíssimo. Faz todo o acabamento. E é isso. Eu espero que vocês gostem. E agora usem a criatividade aí para fazer a caixinha nas cores que vocês gostem. Utilize para fazer aí pro tema da Páscoa, ou também para presentear, ou vender como um porta-joia, um porta-objetos. E é isso. Compartilhe se você gostou desse tutorial, comenta aqui para eu ficar sabendo e salva caso você precise consultar depois o tutorial completo. Um beijo e até o próximo vídeo.